Há uma fera espreita em nossa sociedade. Ela é agressiva. Ela gosta de bater boca. E acima de tudo, ela exige falar com o gerente. Seu nome é Karen. Ao contrário de outros humanos, as Karens não conseguem controlar o seu comportamento. Um exemplo, quando essa Karen visitou um restaurante mexicano em Las Vegas, ela instaurou o inferno. Esse é um filme que eu chamaria de Gorda e Furiosa, mas podem ter certeza, essa mulher faminta e possessa logo recebeu uma dose extra de karma instantânea. Boa noite, Karen. Assim, sem contexto, eu fico realmente curioso para saber o que deu início a tudo. Será que deram uma salada para ela por engano? Após receber o pedido errado no McDonald's, Brittany Price, uma moradora de Ohio, esperou mais de 30 minutos por uma solução e nada. Embora seja compreensível que a sua paciência estivesse no limite, o que ela fez em seguida foi totalmente inaceitável. Mas depois de atirar comida na gerente Nashonda Johnson, essa Karen estava prestes a aprender o significado de olho por olho e o mundo vai acabar cego. O que você acabou de ver foi um liquidificador na cara. O golpe de Nashonda deixou Brittany com o nariz gravemente quebrado e a maçã do rosto fraturada. Obviamente, a gerente foi demitida. E em 2020, Brittany iniciou um processo judicial contra o McDonald's por pelo menos $225 mil em danos. O caso acabou sendo resolvido fora dos tribunais, mas por essa grana eu ia aceitar de bom grado um liquidificador na cara. Nossa próxima Karen era uma pessoa tão ruim que acabou atrás das grades. Era 2021 e a cidadã texana Amanda Nicole Martinez pediu uma sopa para viagem no restaurante mexicano Sol de Jalisco. O problema era que a sopa estava supostamente tão quente que acabou derretendo a tampa do recipiente. Só que em vez de reclamar de maneira digna, ela fez algo que ninguém esperava. Essa sopa tá quente demais. Já sei, vou jogar na cara da atendente. E sabe o pior de tudo? Um print de uma publicação no Facebook mostrava a Amanda explicando que não se arrependia da situação e estava confiante de que sairia impune. Isso, é claro, foi publicado antes de ela ser presa e acusada de agressão e lesão corporal, com uma multa de $800, 6 dias de prisão com trabalho externo e 15 meses de liberdade condicional suspensa. Mais uma pessoa desprezível que escapa com uma pena leve. No mínimo, eu internava essa mulher por causa dessas sobrancelhas. Essa próxima Karen ficou furiosa porque um vizinho hasteou orgulhosamente a bandeira do movimento Black Lives Matter. Diante disso, ela gritou agressivamente: "Vidas brancas importam", e continuou a insultar o cara por cerca de meia hora. Sem perspectiva de que ela fosse parar, o sujeito decidiu ir lá e dar um jeito nessa Karen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Go home, girl. Oh my god. You're gonna lose that battle. Okay, now I think maybe we should call somebody. Essa cena me lembra alguma coisa. Acabaram chamando a polícia, mas nenhuma acusação foi feita. A vergonha de ver ela caindo de maneira patética várias vezes e não conseguindo levantar já é castigo suficiente. Quem diria que a criptonita de uma Karen seria uma chuveirada? Paciência é uma característica que as Karens geralmente não têm instalada em seu disco rígido. Então pode ter certeza que quando pediram para essa Karen estacionar e esperar pelo seu pedido no drive-thru do McDonald's, ela não ficou nada feliz. What's your name? No, I'm gonna record you too. Go ahead. That's fine. I don't work here. All right, can you pull up straight ahead? She's being really rude. Okay. Can you? I ordered the large. You poured. Wait, I want to talk to the manager. That's why Are I you the give manager? you in an A bag so it don't the manager? fall over. It's full. Can you? Are you the manager? Literally dump it out every time. Are you the manager? No, we are manager.
Can you pull I just forward? want to get the large. I don't want her to touch it. Can you pull? Can you pull forward? Can I know what I'm waiting for up front? Can you please? You're waiting on fries. Do you mind Yes. pulling up straight ahead? Can you give me new fries to the top, please? Can you pull up straight ahead? Yeah. Can you answer my question? Can you pull up straight ahead? Yeah. Can you answer my question? Can you pull up straight What am I ahead? waiting for up there? Depois de discutir por um tempo com os gerentes, essa Karen teimosa ainda se recusava a parar e esperar pelo pedido. Então era justo que ela recebesse o que merecia. Okay. So here's your money back for your large fry. We're not serving you here no more. Okay. Have a good day. Yeah. After I talk to the owner. Ela quer falar com o dono do McDonald's. Minha senhora, o Ronald McDonald tá numa reunião importante, mas eu posso transferir a ligação para um dos 700 milhões de acionistas. Em 2024, a polícia foi chamada a uma loja Dollar General após relatos de uma Karen descontrolada destruindo o local. Mas por que, você pergunta? Bom, de acordo com a atendente da loja, a Karen era na verdade uma funcionária nova que havia sido prontamente demitida por não acordar a tempo para o seu turno. Furiosa por seu comportamento desleixado ter consequências reais, a sonolenta Karen caminhou furiosamente até a loja e causou um verdadeiro caos. Came in here and she says, what's corporate's number? I said, it's right there on the door. And she said, I'm calling them every day, you bitch. I said, just calm down. And she says, who the do you think you are? She started throwing it around, went out there and threw all that shit around. And she said, if I ever see you outside here, I'm gonna kick your ass. Abalada, a funcionária da loja prestou queixa e mandou o xerife prender a Karen. Olha como aconteceu. Oh. Hi. Hi. What's going on? Nothing. What happened to Dollar General? Not a whole lot. Not a whole lot? She's a and she deserved to know it. Okay. And I went down and told her that. Okay. Did you throw some stuff around? Some clothes on the ground, yeah. Okay. Looked like a lot more than clothes. No, she can clean it up. She deserves it. Okay. Yeah. Okay. Well, you're going to be placed under arrest. Why? Disorderly conduct and criminal damage. No. Yeah. No. Presunçosa e completamente sem remorso, ela estava prestes a aprender sua lição da maneira mais difícil. Yep. I didn't Couldn't do turn your hands anything. around the back. I need to get... Devin? No. Don't- We're not playing this. We're not playing I this. was telling my husband. Okay. Get your hands off of me. No, that's not how it works. Get your That's not how it works, Jessica. You don't. Stop. Your breath stinks. Stop. What are you doing to her? What are you doing? I'm not your mother. Stop. My face is hurting. My arms are hurting. Stop. Your heart is hurting. Stop. You're scaring my son. Well, you shouldn't have went your ass down there. Well, she shouldn't. I don't give a. You shouldn't have went down there to that. Job is not a job good enough for you. That job was good enough. She's the one who over. You should never went down there. You should be released. Give me a kiss. Yeah, because Pritzker passed it to her criminals to keep her in jail. Você sabe que a situação tá ruim quando até a sua própria mãe torce pela sua prisão. Mas agora, algemada, Karen decidiu inverter a narrativa, chegando ao ponto de se colocar como a vítima incompreendida da história. Just hear me out. Just let me talk for a second, please. I just Okay. need to vent. How would you feel if you were offered a job and then she texted you at 8:25 this morning when you were still asleep and you get up and text her back and she was like, you no longer have that job because you didn't text me back right away. I didn't think you were interested. I took everything to her and she completely me over because I wasn't awake to text her back. So yes, I did go a little crazy. Excuse me. But that really me off. I get it, but there was so many different ways this could have went and been handled. And I blacked out, okay? I got and I blacked out. I didn't threaten her. I didn't touch her. I threw some on the ground. That's it. Because it felt really good to know that she is the only one there and she has to clean it up. Because how the fuck are you going to do that to somebody? You don't just hire somebody and then a day before they start, you're like, oh, I hired somebody else. You don't do that. Right? Right. Like, I know I could have handled it better and I had a week lapse. But I blacked out. It just really upset me. It's all right.
No, it's not. I mean, it's all part of the job. I I've mean, acted like that. I've never acted like that. Eu nunca agi assim, eu duvido muito. Tá bem claro que essa Karen só se arrependeu porque foi pega. E se ela não tivesse sido presa, Deus sabe que ela provavelmente ia continuar sendo uma ameaça arrogante e prepotente para a sociedade. No fim, ela foi acusada de dano criminal e conduta desordeira. E usando as próprias palavras dela, ela mereceu. She deserves it. Todo mundo já sentiu o pânico terrível que é perder o celular. Hoje em dia é como perder um membro. Enquanto estava no Walmart, o filho dessa Karen perdeu o celular. Depois de usar o recurso Buscar Meu iPhone para rastrear a localização do telefone, essa Karen metida a detetive insistiu que ele estava apontando para outro cliente e que, portanto, ele o havia roubado. For everybody watching, this lady on the phone, she accused me of stealing her son's phone. Followed me outside the store. First she was eyeing me in the store. As soon as her son happened to lose her phone, I guess I was around looking for blinds and she started looking at me. And I know I'm black with tattoos, so she automatically assumes I had it. His location says it's me. I have no her son's phone, but she's followed me outside of Walmart. I'm here in Moreno Valley. She came looking for a location, but it's right by my car. She runs up to me and says, "Excuse me, you have my son's phone?" I pull my phone out and tell her I do not, as well as my money and my ID, and tell her who I am and I do not steal. And she continues. She's holding me. The only reason I'm not leaving is because I don't have a phone. That's why I'm not leaving. You understand I'm waiting, right? Because you're wrong. Then let's right? fix this. We'll wait until the police are here. So- You just said it yourself. What will happen when you're wrong? What happens? What do I get? Just an apology? Sure. That's not good No, enough. we're staying here until you give me my phone because it I marks don't. that you're here. I don't have a phone. No. Ma'am, you're Nope. really crazy. You're following Yeah. me now. Now I am. That's good. Because that phone A has cost sorry me is money. not good Yes. enough. A sorry No. person isn't Well, good now enough for you're me. And now A I sorry. am accusing you. You said you were staying here because you have nothing to You're right? accusing So me. let's go ahead and Thank stay you. here. Eu não acho que seja preciso um juiz para perceber que esse cara é claramente inocente, mas no tribunal da Karen ela não acreditou. Na verdade, ela estava tão convencida da culpa do homem que voltou à loja e pediu para chamar a polícia. How you doing, ma'am? How you doing? She accused me of stealing a phone, ma'am. She ran after me. First thing happened in the store, ma'am. It was kind of biting me when I guess she lost her phone because I heard her say, "Where's your phone?" I seen the little boy walk over and punch her, ma'am. I'm looking for blinds for my family in my house. I go to my car, ma'am. She runs after. I'm recording right now, just so you know. She runs after me. Well, this is for my safety. She runs after me. Says, "You have my son's phone," and then I tell her, right? Yeah. And then I tell her, right, I don't have a phone. I pull my wallet out. I show her I don't need to steal anything at all. And if I had a phone, it would be in my pocket because I haven't made it to my car. Oh, I have it on video, her accusing me. Mas a justiça estava prestes a ser feita quando o telefone foi encontrado. When we were in the parking lot, it was marking him like right there, but I can't. Where's that now? Still marking me? They should follow us, right? If I have the phone, right, they should follow us to the store. Instead, I am. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Her son found the phone. Her son found it, though. It was in the car. Her son found it in the car. So now I'm going to press charges. Ma'am, may I have your name, please? May I have your name, please, ma'am? No. No? Okay, that's okay. I'll get your license plate. É, parece que o jogo virou. Sim, o filho dela encontrou o telefone no carro, onde ele esteve o tempo todo. É inacreditável que a Karen nem teve a decência de pedir desculpas, e em vez disso, mandou o cara bem longe. Mas infelizmente, pra ela, a internet vê tudo. E agora ela é conhecida como uma Karen racista. E se isso não é karma, eu não sei o que é. Num caso semelhante, o celular de outra Karen sumiu enquanto ela fazia compras. E ela tinha 100% de certeza que tinha sido roubada por um cara em particular. Então o atendente da loja ligou pro número dela para ver se tocava. Afinal, ele obviamente estava no bolso do homem, não? Can you call it because she won't let us call it? Yeah, what's the phone number? 916. Well, he could have turned off the ringer. Oh my god, what do you want him to get f***ing naked, lady? Let me get the number. 916. Is everything in my pocket? Do you want to pat him down? You pat me down, girl. Well, if If it's in his pocket, it won't ring because he turned off your ringer, is what Yeah. you're also accusing us of. Even though he just emptied out everything in his pocket. Here's his pocket with his vape in it. Do you want to turn around? Guys, can we? She can't. well, if they have my number, then they have my phone. Well, let's. We don't have your phone. I just stuck it right here. You walk right behind Or me. how about you type it in? take You type it in. It would What would I even do right with it? now.
Is it in your purse, ma'am? I'm so sorry. Really? I am sorry. All right, cool. I apologize. No, you're not. Sim, essa Karen cabeça de vento tava com o telefone na bolsa o tempo todo. Talvez tivesse escondido debaixo dos óculos que ela claramente precisa usar. Bom, pelo menos a reação dela ao pedir desculpas não foi tão ruim como a da outra que xingou o cara. Aqui no Fala Sério a gente não tolera racismo, então eu tenho o maior prazer em trazer a vocês esse vídeo de uma Karen racista recebendo o que merece. Parece que ela mandou essa jovem voltar pro México, claramente sem esperar que a sua retórica odiosa tivesse consequências imediatas. Hey, she said to send that back to Mexico. Get the out of your car. She just threw something at me. Oh, hell no. Hey, my. Bro, don't let my fucked up. You don't speak about my country like that. Look, I've been to your country. I love your country. That's cool, but I didn't know why you have to be nice to you nicely. Can you get off our property? We're just be nice. Nice. Nota 10 para arremesso, nota 2 para filmagem. Em 2024, policiais em La Crosse, no estado de Wisconsin, foram chamados a uma ocorrência após uma mulher supostamente estar sendo racialmente abusiva com um jovem asiático. What's going on about some racist? Racist? I'm talking to you about your family members. How is that racist? Was she saying racial things? Oh, yeah. No, that's it. I have a bunch of videos I can check, but it's somewhere along the lines of, did you see how red this country was? Yeah. Did you not see how red this country was when they I'll talk to you voted? over here. Okay. Because I told him it don't matter who's president. Okay. The president's gonna fix the country. Oh, you're prejudiced. No, I'm not. And then it went on. I gotcha. Do you have ID on you? No, What's your name? I ain't giving you nothing. Why I want not? to talk to an attorney. Okay. I want to talk to a lawyer right now, at this moment. Do you have a lawyer? I'll get one. Okay. Or book me in and I'll find one. What? Book me in and I'll find one. Oh. So I'm coming out. I'm going to get groceries, and she came up to me and she was like, "Can I ask you something?" She's like, "These girls, I was trying to talk to them, and they ran inside like I was gonna them." Okay, so I keep walking, and she starts talking to me about how red it is, how I'm invading. Claramente essa Karen tem culpa e tá bêbada ou simplesmente fora de si. É só ouvir a resposta dela quando o policial perguntou se houve agressão física. Did anything You physical? acting stupid. Ask me a real question, ignorant fool. Yeah, you've had quite a bit to drink tonight, haven't you? No, I haven't. I can smell it coming from No, what you trying to figure out, bro? you. Did anything physical happen between you guys? No, I don't like him. He's not sexy. I'm not attracted to him. Did you so punch no. him? Punch him? Yeah. Did he punch me? That's what I'm trying to Why don't figure you go out. ask him? I'm asking you. Ele não é sexy. Brother, Ser tão ignorante assim deveria ser motivo pra cadeia. Mas depois de se recusar a se identificar, os policiais finalmente decidiram algemar essa Karen. Well, I'm just trying to talk to you. I'm not trying to. Well, then talk and quit like that at me. Because it don't work. It makes me more angry. What's your name? I ain't giving you that. Okay, well, Arrest me. if you don't give that's me your fine. name, you're gonna go to jail. All right, let's go. Okay, place your hands behind your back. You're under arrest. No, I ain't giving you. I ain't done nothing wrong. You're under arrest for obstructing disorderly conduct. I ain't done nothing. And I don't know if you have any bonds or anything, or if you're on probation. Take me down. Estranhamente, a Karen não pareceu muito incomodada com a prisão. Isso até chegar ao carro e acontecer isso aqui. Have a seat back there. Hey. Tem que ser muito maluca pra discutir com um cachorro. É preocupante pensar que esse cachorro trabalha mais que essa Karen. No fim, ela foi liberada sob fiança de $1.000 e acusada apenas de conduta desordeira. Ah, e lembra do que eu falei antes sobre não usar drogas?
Não preciso dizer mais nada. Eu não quero me precipitar, mas eu acho que eu consegui. Encontrei a Karen de todas as Karens. E não é uma Karen qualquer, mas uma racista boca suja que foi flagrada abusando racialmente de cidadãos especificamente asiáticos. Não uma nem duas, mas 3 vezes. Essa é Lina Hernandez, uma racista de 54 anos que vive em Long Beach, na Califórnia. Em um de seus ataques em 2020, Lina estava passeando por um parque quando seu radar racista detectou uma mulher asiática que estava usando inocentemente os degraus para se alongar enquanto se exercitava. Jesus. Como você acabou de ver, Lina claramente usou as escadas de novo só para esbarrar intencionalmente na mulher asiática e provocá-la. Mal sabia a mulher que Lina estava prestes a iniciar ataques racistas contra ela. We don't play games here anymore, okay? Next time you ever talk to me like that, you're gonna get your kicked by my family. They're gonna you up. What did I do? Right. They're gonna you Why? up. What did I do? Because you are look at the whole stairs to But yourself. you had these Why stairs don't and you go that somewhere stairs. else where you can go to a gym? This is not just for you. Oh, you Get need the to- out of this world. Get the out of this state. Go back to whatever Asian country you belong in. Okay, racist. This is not your place. This is not your home. We do not want you here. You put that on Facebook. I hope you do. Because every person will beat the crap out of you from here on out. Don't you ever say, oh, Jesus, to me when I want to use the stairs, you little There's other stairs. You are a sick, ignorant teenager. Oh, thank you. What, middle-aged woman? Who wears black in California sun? Who the is black? Are you an idiot? You wear black in California sun? Seriously? Ô Karen, em nome de toda a internet, a gente gostaria que você voltasse pro pântano de onde veio. Não, e olha que hipocrisia da parte dela ter essa opinião sobre imigrantes, quando o sobrenome dela é Hernandez. Toda a família veio de algum lugar. Mas depois de proferir casualmente alguns dos comentários racistas mais absurdos, Lina seguiu com seu dia. Isso até que apenas 30 minutos depois, seu radar racista apitou para outro asiático no estacionamento. Ela achou que o homem asiático tinha estacionado muito perto do carro dela, mas olha que ironia, foi ela quem estacionou tão mal que o carro dela estava invadindo a vaga dele. Mas fiel ao código das Karens, ela o culpou por isso. E claro, com uma generosa dose de insultos racistas. Great. Did you just make a racist comment? You know what? I am not a racist person. You just made a But you know racist what? comment. You need to go home. I am from here. Look it. Go home. I am here from here. Go home. I don't care about your Facebook or your video. Oh, okay. You're Do you making know a how racist many comment people right can't now? stand you being Oh, here? great. You play games. We don't play games. Oh, what kind of game are you playing? I play games where you get to death. You are going to go to real jail now. Well, great. You are. Understand me, kind of man? I think you're going. Understand me, kind of man? You understand me, kind of man? Respect. Respect. Respect people. Respect. I Lady. can understand your language, China Respect. man. Lady. Respect. Then you move your car. You're There you way go. too close. Get away from me. There you go. You don't even know how to park the car. You don't even know. There you go. Do you know who my family is? Do you know who your family is? Go home to your family. Ela diz, eu não sou racista, e logo depois faz alguns dos comentários mais racistas que eu já ouvi, sem falar que foi ela que estacionou seu carro, diga-se de passagem um Honda de design asiático, de maneira totalmente desleixada. Aí já dá pra ter uma ideia da inteligência dessa Karen, ou da falta dela. Mas infelizmente isso ainda não é tudo sobre Lina Hernandez. Anteriormente, em 2019, Kaitlyn Salminal estava usando um banheiro público quando viu os zeladores barrar acidentalmente em Lina. Em meio a uma série de palavrões e insultos, Lina exigiu que o zelador fosse demitido por ter simplesmente esbarrado nela. Foi então que Kaitlyn saiu em defesa do zelador, mas foi aí que Lina a mandou calar a boca e a empurrou ao chão. Depois que Kaitlyn levantou, Lina ainda puxou pelo cabelo e deu socos na sua nuca. Mas em 2020 o karma deu troco e Lina foi presa por 47 dias, além de 52 sessões de controle de raiva, 3 anos de liberdade condicional e uma ordem de restrição do shopping. Eu acho que pagou foi pouco, mas eu tenho certeza que tem um lugarzinho especial no inferno esperando por Lina Hernandez. I wish you well.
in hell. As Karens, criaturas tão sensíveis, e por isso até pedir educadamente para mover um carro estacionado incorretamente pode provocar um ataque de fúria. Por exemplo, quando essa Karen se deparou com segurança do Walmart no Havaí, ela respondeu da única maneira que uma Karen sabe. No, it's not enough! Park your car. No! Like, what the hell? You better get the away from me. You! We have a car. This is a roadway over here, man. Can you please move? Everyone better stop yelling at me right now as I'm not moving. Thank you! Same thing to a car on us. Park over here. We'll park you. Okay? I don't listen to you either. Listen, you short piece of okay? Grow How's some, that? She called me a short piece of grow some balls, baby. Grow some balls. up and leave. We're No, blocking traffic over I'm not here. moving. You can talk all the want, all you lions. The white lady's crazy. You can talk all the you want, you mother. No, it's not enough. Acho que para esse tipo de Karen só spray de pimenta resolve, mas por enquanto continua sendo uma fantasia de IA. A realidade é que essa Karen arrogante provavelmente seguiu o dia acreditando que ela era a vítima. Eu já consigo imaginar. You're playing the victim? You. All of these people. And for them to be tweeting right now, I'm playing the victim, I am the victim. Mas além da completa auto-humilhação em público, eu acho que o verdadeiro karma é acordar todas as manhãs, olhar no espelho e perceber que você parece um dedão com cabelinho de tigela. Agora uma história um pouco diferente, e eu quero a sua opinião nos comentários sobre quem você acha que foi a Karen dessa vez. Então, essa história aconteceu em uma loja da Victoria's Secret em 2021. Idioma, o Kenta, estava passeando pela loja quando cruzou com Abigail Elphick. Segundo Idioma, ela educadamente perguntou a Abigail se ela poderia se distanciar ainda mais socialmente, momento em que Abigail começou a surtar e tentou atacá-la. Pessoalmente, Idioma acreditava ser um ataque com motivações raciais. Oh God, no, it's you, now you, oh my God, oh my God, do you see this? Oh my God, I never thought nothing like this would happen to me. She just tried to run and hit me. And now she... Did you see her? You saw her, right? They all saw her. Oh my God. Karen had a breakdown. She tried to hit me. Ask your workers. She tried to hit me. She tried to hit me. Now I want security for you. Oh my God. Oh my God. Yeah, she... I'm scared to even approach her. Please, please. Não, nem um pouquinho exagerada. Tá, mas sem brincadeira. É importante mencionar que Abigail, a quem Idioma chamou de Karen, claramente não tá bem mentalmente. E esse fato foi confirmado depois. Mas voltando ao drama, as coisas só ficaram mais intensas quando Abigail acordou do seu desmaio e começou a perseguir Idioma. You look at this. Get away from me! Oh, y'all better get this lady! Get away from me! You got you look at this! Get security! Get the fucker! Get Security! Look at this! Yes, can y'all get her away from me! Get her away from me! Lord have mercy! Peraí, ela fica gritando pra tirar a mulher de perto dela enquanto a persegue? Nenhum sentido. Get her away from me! Get her away from me! No, I gotta just protect myself. She's trying to attack me. No, no, no. Stop threatening me! See, and she's saying I'm threatening her. I'm not saying nothing to her. It's to protect me. Once the law get here, who they gonna believe? Her white or my black? No! Get her away from me, please! Stop her recording from me! Where is security? In this short hills, y'all. Oh my God, in this short hills. Get her away!
Tá, claro que eu ia estar mentindo se eu dissesse que isso aqui não foi puro entretenimento, mas certamente, dado que Abigail claramente não estava bem, Idioma poderia ter amenizado a situação indo embora, em vez de ficar rindo e filmando. Mas como Idioma se sentiu atacada racialmente, eu entendo que ela quis se proteger. Porém, a polícia chegou e resolveu a situação sem acusações, um resultado que deixou Idioma se sentindo desamparada como vítima do ataque de Abigail, tanto que ela não só apresentou queixas contra a polícia e a segurança, como também iniciou um processo civil contra Abigail. Para complicar ainda mais as coisas, Abigail então contraprocessou Idioma, alegando que teve a privacidade violada. Infelizmente, o desfecho dessa complicada batalha judicial parece não ter sido divulgado, então talvez a gente nunca saiba se o karma foi ou não aplicado. Mas me fala aí, quem você acha que foi a Karen? Ou será que as duas foram igualmente ruins? Em um drive-thru do Little Caesars em Oklahoma, em 2022, Rachel Scheuerman, de 71 anos, chegou e pediu 2 pizzas, além do famoso Crazy Bread da casa. Só que ao receber a notícia devastadora de que a loja estava sem Crazy Bread, a Karen decidiu insultar racialmente o jovem de 16 anos, com palavras que eu prefiro não falar aqui. Em seguida, ela perguntou ao rapaz se o insulto verbal o havia magoado, ao que ele respondeu que não. Estranhamente, isso a provocou a fazer isso. Recorrer à violência porque não tem Crazy Bread talvez seja um sinal de que essa Karen deveria começar a passar mais tempo na academia do que no drive-thru. Pelo menos essa maluca recebeu o que merecia, quando 2 semanas depois foi acusada de assédio malicioso com base em racismo. A pena para esse crime é de até 1 ano de prisão e ou multa de $1.000. Imagina quanto Crazy Bread ela poderia ter comprado com esse dinheiro se não tivesse agido feito uma maluca. Você nunca sabe quando uma Karen vai aparecer. Vejam, por exemplo, esse cara que estava sentado no seu carro e de repente se deparou com uma Karen descontrolada na janela. Please, what are you doing? Leave, go away. What are you doing? Go away. Welcome to f***ing Zimbabwe, you stupid little pimp! Get away from here! Ouvi falar que essa criatura só sai da caverna uma vez a cada 1000 anos. Brincadeiras à parte, eu diria que essa Karen estava insatisfeita com o cara estacionado ali. Alguém aí consegue traduzir o que ela murmurou ali e me contar nos comentários? Zimbabwe, you stupid little pimp! Uma reação totalmente justificada, não? Mas além do constrangimento na internet, eu arriscaria dizer que logo o karma vai chegar pacificamente para essa mulher enquanto ela dorme. Se é que você me entende. As Karens normalmente acham que estão acima da lei. Então, quando essa Karen foi parada por excesso de velocidade, ela insistiu que, como já tinha estacionado antes da polícia ligar as luzes, a multa por excesso de velocidade era inválida. Porque, claro, é exatamente assim que funciona. Hello. I'm on the phone with your police department right now. You can't pull me over when my car's off. Yeah, I can, because I got you speeding before you were stopped, so. You should have had your lights on. You can't have your lights on and pull me over after. You have a cop right here trying to pull me over when my car's off and I'm in a parked parking spot. That's illegal and you can't do that. I don't feel comfortable. I don't feel safe and I want him away from my car. Damn, what is this ETA? I got some white privilege signing some light in my window. We're gonna fucking trigger happy face friends down the street, huh? You can't even know what I fucking want to do now, you fucking idiot! Negative, I'm waiting for my sergeant, another unit. She's irate. Yeah, why don't they hurry the fuck up now? You're fucking face pig! Won't leave me the fuck alone! Lembre-se que quando você se envolve em discussões na internet, provavelmente é com esse tipo de gente que você está debatendo. Claramente irritada e aparentemente com problemas mentais, o comportamento dessa Karen só piorou quando o outro policial chegou ao local. How you doing? I'm the sergeant you requested. Yeah. How can I help you? What the f is going on? Okay. Well, from my understanding is you were traveling 57 in a 40-mile-an-hour zone, and that was the reason for the stop. I'm in a fucking parking spot. No, that's not. That's it. You sure about that? Yeah. So he didn't. I was in the parking spot before that fucking turned his fucking lights on. You might have parked, and then he conducted the traffic stop. That can't happen. I've been parked for a good minute. Can't fucking do that. Sure he can. No, the fuck he can't.
Okay? Fucking video! I don't need to pull his video right now. Fucking video! Ma'am, I don't need to pull his video right now. Fucking word against mine? I am, yeah. I don't fucking think so. Okay, well, here's what's gonna happen then. All right? We'll write the citation, and then you can take it. Yep, that's what's gonna happen. Get the f*** away from me! You screaming at me is not gonna solve anything right now. What are you standing the f***ing thing? Get the f*** away from me! Are you threatening me now? Get away from me! You want to be arrested? Get away from me! Are you okay? What's Get away from me! Get away from my f***ing throat! You're breaking your own stuff. Get the f*** away from my car! Okay, as soon as I have the identification, we'll write your citation. We'll be out of here. Why don't you go f***ing fetch it, you f***ing dog? Ela simplesmente atirou a identidade longe e mandou o policial buscar como se fosse um cachorro. Acho que a gente tá testemunhando novos níveis de carenismo. Mesmo assim, os policiais deram a multa e foram embora. Mas ainda não tinha acabado. Ela seguiu os policiais até a delegacia e, bom, ela tava sedenta por vingança. So I have to follow every f***ing law, but that f***ing can leave the f***ing scene without a turn signal? Give him a ticket! Do you need an ambulance? He doesn't have a turn signal! Give him a ticket! You need to go to the... Why the f*** do I get a ticket? He can do whatever he wants! Okay. Give him a ticket! Okay. Can I help you with anything else? Give him a ticket! Come on! It's not gonna happen. Anything else we can help you with tonight? Yeah! Give him a ticket! Alright, it's not gonna happen. What the f*** does he get to do whatever the f*** he wants for? I just want to know, are you okay? Give him a ticket! Dumbass! Why the f*** doesn't he get a ticket? Ma'am, I can help you talk to somebody. He didn't use his turn signal! Who are you calling? Shut the f*** up! Okay. If you keep calling 911, you could... It's not. Compreensivelmente preocupados com o estado mental dessa Karen, eles decidiram que seria melhor prendê-la e depois encaminhá-la a um profissional médico. Mas para fazer isso, primeiro a incentivaram a entrar na delegacia para registrar uma queixa para ver se ela mordia a isca. Spoiler, não foi tão simples assim. Jayla, would you like to file a complaint? Then you can head to the lobby and we have the paperwork for you. Okay, hands behind you. Yeah, watch out, it's broken! Hands behind you. Broken! No! Alright, just... What the f***, bro? Give me my phone! Give me my f***ing phone! Give me my f***ing phone! Yeah, where's the spit hood? You don't care? Spit hood? Anybody got a spit hood? When the f*** do I get my phone? The phone's on the red thing. Your personal possessions will be given to you at the hospital, okay? No, I want my phone now! E assim ela foi presa e levada ao hospital para receber a assistência necessária. No fim, o karma da Karen veio na forma de 3 acusações: conduta desordeira, fazer denúncias falsas ao 911 e 3 acusações de agressão agravada contra um policial. E embora eu ainda não tenha visto um relatório que comprove, pessoas no Reddit e no YouTube afirmam que ela foi presa por 141 dias, com 24 meses de liberdade condicional supervisionada, que incluía toque de recolher, teste de drogas e verificação de emprego. A conclusão é que se você alguma vez se sentir tendo um dia ruim, apenas agradeça por não ser o policial que levou uma cusparada de uma Karen maluca. Perder o ônibus pode ser frustrante, mas quando essa próxima Karen perdeu o ônibus, ela levou as coisas a um nível completamente diferente.
Depois de bloquear o ônibus ela própria, a Karen maluca exigiu que o ônibus parasse. Sem sorte, ela fez algo que vai te deixar tão chocado quanto os passageiros do ônibus. Oh my God! No, you did that. Now you're going to jail. Now you're going to jail. That's not our problem. You can go, man. Better run. I mean, really. Now you can go. She's decided to be an idiot. Jeez. Essa deve ter sido a maior distância que essa mulher já correu. Embora não esteja claro o que aconteceu com ela depois, eu diria que provavelmente encontraram ela escondida em qualquer KFC nas redondezas. Todo mundo lembra daquela estranheza que a gente chamava de realidade em 2020. As tensões entre os extremos políticos explodiram e até protestos contra o lockdown tomaram as ruas. Só que em um desses casos, uma Karen deixou todo mundo chocado com seu discurso homofóbico repleto de insultos. I said it. Say it again. I don't give a Say it again. You're disgusting. Say it again. You're disgusting. Say it again. You're a new world order Say it Satanist. again. That's Say right. it again. You're a new world order, and you guys are all for it. Say it again. What does that have to do with me being a I wasn't even talking to you, but yeah, I'll talk to you. Yeah, I wasn't talking to you, but I will. What are you, a guy or a girl? Keep going. And I'm going to tell you something else. You're a Nazi and you're brainwashed by MK Ultra. That's all we want. Is there something wrong with not wanting to have a lockdown? Is there something wrong with wanting freedom? Get some more injections. I actually haven't, but thank you. It never even did my mouth. Yeah, you're sick. You can sit home and get tattooed. I've been depressed. I argued for an abortion today. I'm gonna get kicked out of my I bet you had an abortion this morning. Essa Karen ama tanto o Trump que copiou o visual dele. Essa boca tá me assustando, mas deixa eu voltar só um pouquinho. You're such a liberal. I bet you kill your babies and eat them. I bet you had an abortion this morning. Aposto que você mata seus bebês e come. Aposto que você fez um aborto essa manhã. Esse tipo de estupidez nem vale a pena discutir. O fato é que quando você é uma pessoa tão feia por dentro, nem precisa de karma. Você mesma faz todo o estrago. Nesse próximo encontro hilário com uma Karen, o morador de Seattle, Donta Jones, estava inocentemente comendo McDonald's no carro quando notou uma Karen descontrolada fazendo um escândalo no local. Segundo Donta, a Karen o viu olhando fixamente para o seu ataque de fúria em público e então se aproximou dele. E foi isso que ela disse. Get away from my car. Come on! Get away from Really, my car. you? Boy? Get out of your car, boy! Son! Go somewhere, crazy. No, I'm not crazy. Get out of your car now. You don't Yeah, want me to eating your McDonald's? You don't Get want out me of to your go car. Get your order straight. Come on. Come on now. I'm so ready to fight club this. Let's go. Come on. No. Come on. me- Oh, you're a. Get a degree. Go to school. I am what I Go eat. to school. I am what I eat. You see my car versus your car. You're eating McDonald's? Go to school. You see my car versus your Go car. Bye. Bye. Make $1 million a year. You But you McDonald's. son. No, I'm not eating at McDonald's. I was getting a coffee at McDonald's. You? That's not $2 eating. bill? That's not eating. Take your ass on. Get out of your car. Get Go out home. of your car. Go home. I'm here. No, Go home. come on. Go home, Miss Washington. Take your ass home. Come on. No, get your ass out of your car. Are you gonna post this? Because you look like a right now. I with your get a degree. Go to school. Go to school. Oh, I'm putting it on the internet. Yo, get away from my car. Podem achar que eu tô maluco, mas eu acho que essa Karen tem uma quedinha pelo Donta. Enfim, entre a alegação dela de ganhar $1 milhão por ano e a disposição dela pra meter um clube da luta, eu tenho certeza de que a gente tá diante de uma Karen que, na falta de uma expressão melhor, não bate bem da cabeça. Donta alegou que em certo momento ela até sentou no capô do carro dele pra que ele não pudesse ir embora. Tinha que sair acelerando. Peraí, eu pensei isso. Enfim, apesar desse barraco ter durado 30 minutos antes mesmo de Donta começar a gravar, a Karen não fazia menção de parar. Oh, I'm putting it on the internet. Yo, get away from my car. I'm not near your car. Your white ass car. Let's go.
Get away from my car. You're I'm not touching your You smell like car. You smell like Get away from my You car. only wish you could have this. Get out of your car. This is bugging. Ela definitivamente queria alguma coisa com esse cara. Eu só sei que essa Karen tem filhos que têm vergonha dela e um marido que tá isso aqui de terminar com ela. Se esse não é o verdadeiro karma, eu não sei mais nada. E isso além de entrar pro meu hall da fama das Karens, claro. Em junho de 2022, policiais foram enviados a uma aeronave em Nashville para remover uma passageira problemática do voo. Hello. Hi. What's your name? My name's Officer Smith. I'm with Nashville Airport Police. They're saying that they want you off of their aircraft. Why is that? I don't know. They just said that you were refusing to get off their aircraft after they asked you to get off. Right, they didn't give me a reason why I needed to get off. They told me that they were going to talk to me outside, as if they didn't want me to, they didn't inform me why they were going to, hold on, I'm going to catch my breath. I'm like, I don't understand why there's so many people like on top of me. Okay, Like, this is have you had anything to drink today? No, I was looking for water. They didn't give me water. They told me that the plane was delayed. I just want water. Okay, have you had any alcohol today? No, I'm on a sabbatical. Okay. Okay, so do you mind stepping off the aircraft and Your they name can talk? My name is Officer Smith, yes. I'm sorry. You see, I think it's important that people call you by your first name. You can call me by my first name, that's fine. Thank you. Do you mind stepping off the aircraft? We can figure out what's Then going you on. Let me know. I'm going home, so I need to know why I'm getting off the plane. So they're a private company. They're allowed to refuse you service on their aircraft. So Anytime a private company, like a business, yes, they're a business, so they're allowed to refuse you service. like capitalism, Okay. So if you do not get off the plane, we are going to deboard the entire plane, and we will pull you off of the plane. you're gonna pull the. I have to set my intention, and I have to breathe. Stay calm. Ou ela tá sob efeito de alguma substância que não deveria, ou sem alguma substância que deveria. Mas falando sério, possivelmente essa mulher tá sofrendo de algum tipo de transtorno psicológico. E bem, isso só ficou mais claro conforme a interação se desenrolava. Ma'am, you need to stand up and get off the plane, or every single person's going to get off of this plane. And we will deal with you. You're gonna deal with me if I don't get off the plane. Yeah. You're gonna deal with me? What does that mean? Like you're gonna me? You're gonna like deport me? Like my family is from Portugal? Like that's not okay. I have no reason I'm to a U.S. citizen, and I'm white, or maybe I'm black. I don't know. But this is just a tattoo. See, I am human too. Okay. Mic drop. Just step off and we'll just talk about it, okay? Why are we stepping off? Because they don't want you on this aircraft. They don't want me on this aircraft. Yeah. Why? Let's just talk Because about I'm it. tall? Because I'm white? Because I'm black? Let's go talk about See, it. I am human too. Let's just go talk about Mic it. drop. Let's just I go need Barack Obama. Come on. Tony Robbins. Hey, I'm being polite with you. Just Flight, get off. this flight is important. Let's just get off there. Everyone on this plane, remember, I will be the first U.S. female president in the United States of the Kazakhstan. Control, she's off the aircraft. Com a Karen retirada do avião, parecia que a linha de chegada estava à vista, mas as coisas estavam prestes a dar uma guinada dramática. Here, come over here. Let's have a conversation. She is off the aircraft. Here, we'll get you water. Can I have water? Yeah. They're gonna get you water, so just come sit down and we'll I talk. think it's easier when we're walking. Can we walk and talk? No, let's have a sit. Let's have a seat. Okay, can I talk to my All husband right, first? stop, stop. Why am I stopping? Put your hands behind your back. Why are you arresting me? Are you serious? Let's right here. No! No! You're gonna get tased. Get on the ground right now. Why? I want to call my husband! Get that liquor. Give me your arm now. I have her in control. Como se a Karen já não tivesse dado um show suficiente no avião, ela decidiu começar a se despir no saguão do aeroporto, resultando em uma prisão por atentado ao pudor. Nem preciso dizer que isso não a acalmou nem um pouco. Try to calm down, okay? Can I have some water? I have a bottle. I just need to fill it up. I just want water. Hold that door. Water! She has her heading back towards.
Go down the ramp now. I want water! Give me water! I need water! No! Come on. You'll get water later. Let's go. You're not gonna give me water? You're kidding me? Let's go! Water would be nice. Mas depois de algum tempo e muita paciência, os policiais conseguiram acalmar a Karen, levando-a finalmente até o carro e lhe dando a água que ela tanto queria. Depois disso, ela estava claramente bem mais animada, considerando que não calava a boca. I like your watch, although I'm not an Apple user. I think that they're like the dark side. I see. Android is better. Oh, okay. So my hair is in my mouth. Can you check it out? I feel my mouth. My mouth is so dry. Thank you. What is this? It's just saying that they might pepper spray you if you do something wrong. So I should like follow the rules. Yes. You would need to give your arresting officer. No, hold on. Go ahead. Alright, you know, I mean drugs or contraband. She's got Drugs or contraband that you need to give your officer. Contraband. I'm sorry. It's Anything illegal. It is hard to hear. It's because No geral, essa saga da Karen terminou com uma série de contravenções: exposição indecente, resistência à prisão e conduta desordeira. Só a exposição indecente pode acarretar em uma pena de até 6 meses de prisão e uma multa de $500 no estado do Tennessee. Até onde eu sei, infelizmente o desfecho dessa história não foi divulgado. Moral da história: todas essas pessoas vão se arrepender muito quando ela for a primeira presidente mulher dos Estados Unidos do Cazaquistão. I will be the first U.S. female president in the United States of the Kazakhstan. Uma das principais coisas que diferencia as Karens do resto de nós é a sua falta de humor. Então, quando essa Karen se viu em um show do comediante Akash Singh, a coisa logo desandou. I do think it helped stop the spread and make things normal, but boosters? Shut up. Can you let me get to the joke? What are you talking about? Don't make sense. Who's to make sense? You're this drunk at 7:30, and you think they got the problem? It's a weeknight, dog. You ain't got no job to know the answer to that. You probably do have more money than me. Anyway. Who knocked over a drink? I think I know the answer to that question. We can kick her out whenever y'all want. I really don't give a I'll pick up the tab. You done? We can have fun if you're done. I just need to make sure it's out of your system. No, I don't want to talk about you anymore. I just want to make sure you're done talking. You want Regra número 1 dos shows de stand-up: nunca interrompa. Você não vai sair vencendo e vai ser humilhado publicamente. E depois de ter se humilhado uma vez, a Karen redobrou a aposta e fez uma saída ainda mais ridícula. Yeah. I gotta be the Caesar Milan out here. A clássica Karen. Sem argumentos, ela recorre à ofensa. Isso aí, mostra pra ele. Pior ainda, depois que ela saiu, o grupo de homens com quem ela tava revelou que na verdade ela é a garçonete do carrinho de bebidas do clube onde eles jogam golfe. Não demorou muito pra Akash deduzir que ela talvez estivesse saindo com um deles. How do you guys know her? Is she like a... I never thought I would have such arrogant opinions from such a poor person, you know what I mean? Which guy at the table is still gonna the annoying lady? Yo! Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ela falou que tem mais dinheiro que a Akash, que é um comediante famoso, mas trabalha como garçonete em um country club e só tava lá naquela noite porque tava saindo com um dos caras. Praticamente uma socialite. I'm sure the polygraph was going like this, like, she's lying.
Essa próxima Karen costumava roubar rotineiramente de uma loja de conveniência local, enquanto mandava os donos voltarem para o seu país. Que pessoa agradável. Mas em um dos seus pequenos furtos, enquanto fugia correndo da cena, o karma veio e disse: opa, peraí. Oh, okay. Nice one, bro. Come on. It's what she deserves. Nossa, ela deve ter morrido de vergonha. Espero que isso faça ela pensar 2 vezes antes de cometer furtos e crimes de ódio. Vai dizer que essa Karen não passa uma energia de NPC do GTA. Essa próxima Karen, Brianna Penix, de 30 anos, ficou tão bêbada que as suas tendências racistas vieram à tona quando ela se enfureceu com um grupo de turistas alemães inocentes no trem, tanto que até o namorado dela ficou completamente envergonhado. Breathe, do not do this. Breathe, do not do this, you're gonna get arrested. I can handle my own. Breathe. 23. Breathe, please stop this, Breathe, stop this or I'm never gonna talk to you again. Stop this or I'm never gonna talk to you again. Listen to me right now. We'll sit down right now, I'm never gonna talk to you again. Listen to me right now. He's not doing anything. He's not doing anything. Listen to me right now. No, he's not. He's not. Just listen to me. He's not. Do not do this. He didn't say anything. He did not say anything. He did not say anything. He's having a personal conversation with his wife. He did not say anything. Please listen to me right now. So I'm an immigrant. You know I'm an immigrant too. You know that, right? Descontrolada, bêbada e sendo uma tremenda idiota, essa universitária imbecil deu uma aula magistral de como se humilhar. E pera aí que tem mais. Ela deve achar que as aulas de pilates são suficiente para ela causar algum dano num cara com o dobro do tamanho dela. Mas a melhor parte é que esse discurso racista chegou ao trabalho dela e ela acabou sendo demitida. Espero que o namorado também tenha dado um pé na bunda dela. Você não odeia quando alguém atraca na sua vaga de iate sem permissão? Pois é, problema de gente rica. Bom, essa família de Karens ficou chocada quando descobriu que o barco vizinho não tinha permissão. E elas não iam deixar assim. Be quiet, be quiet. Are you 35? Look. Have you paid for this slot? Did you pay for it? It is not booked until June 1st. Okay, sir. Karen. So there is no right for you to be here. Okay, Karen. I am not Karen. Oh, There's no, okay. right for you to be here. Okay. Disrespectful. Go to your own slot or... Okay, who is this person? Totally unnecessary that you're so... Get in your own slot. Eu não sou Karen. A negação é o primeiro sintoma. Enquanto isso, o pobre cachorro tá ali sendo balançado nos braços dela, provavelmente pensando numa forma de fugir. Mas como se uma Karen não fosse suficiente, a Karen mãe veio pra reforçar. They know where. Being really nice, you screamed at my daughter. I screamed at her. Be quiet. Get the away from us. You are not respecting our boundaries. We got 6 feet here. You're not 6 feet from ours. Oh, get away. Okay. On Mother's Day, Oh yeah. a boat. Oh. Okay. What's the problem? What number? This is 35. Really? Just go to your yes. So what's the problem with 35? That you do not book this slot. Get away. So what if I have 35? Don't hit me. Don't touch me. Don't touch me. Just don't touch me. Don't touch me. So. Muito educado da parte dela empurrar uma idosa, mas se ainda faltam provas de que essa mulher é um pincher humano, olha o que aconteceu quando o Karen pai apareceu. What is the problem here? You need to leave. Be quiet. Both of you.
Be quiet. Just be quiet. She's Can you tell me what your name is and which name you're No, I wouldn't. Uma salva de palmas pra esse senhor por essa atitude aqui. O cara conhece a filha que tem. Who are you? My name is Richard M. Trump. What is your name? I don't give a shit about what my name is. I don't have to give my name. I don't have to give my name. Look. Okay. All right. So now I'm gonna call the police on you. So now I'm gonna have to. You. Both of my daughters. I. Both of my girls. No, I'm gonna call the police. Essa Karen tem uma atitude de quem nunca encontrou alguém pior que ela. Bom, pelo que eu pesquisei, parece não haver nenhuma informação sobre se esse cara chamou a polícia e, mais importante, se essa maluca recebeu o que merecia. Mas a sua reação infantil e mimada viralizando na internet já é uma vergonha. E com essa aparição final do pai dela, a gente confirma o que dizem. A fruta não cai longe do pé. Como é que as pessoas conseguem ser tão estressadas no iate? Em 2022, essa Karen, que mais tarde foi identificada como Tammy Nelson, abusou da boa vontade de uma equipe do McDonald's. Depois de pedir um hambúrguer com bastante ketchup, ela ficou horrorizada ao descobrir que, sim, de fato veio com bastante ketchup. Como qualquer Karen faria, ela pegou a sua arrogância e foi reclamar, protagonizando um hilário momento viral de Karen. Where's your manager? Can I speak to your manager? A Karen Ketchup, como eu gosto de chamar, já estava claramente irritada, mas a situação só piorou, e o que ela fez em seguida vai te deixar de queixo caído. Pois é, eu também fiquei sem palavras quando eu vi. Fala sério, essa galera do McDonald's não ganha salário nem treinamento suficiente pra lidar com esse tipo de coisa. Mas como se a atitude da Karen Ketchup não pudesse piorar, ela ainda fez algumas acusações. So much ketchup! I can't eat that. Are you making fun of me because I'm on a diet? Are we going to have sugar and ketchup? How do we know you're on a diet? You okay? I'm upset. Você tá zombando de mim porque eu tô de dieta? Me desculpa, mas se você tá de dieta, pra que pedir ketchup extra? Aliás, pra que ir no McDonald's? Mas a essa altura, a Karen tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que calorias, já que o seu ataque de fúria em público tava prestes a se voltar contra ela. E no típico estilo Karen, ela foi ao TikTok reclamar. So I wanted to come out and publicly let everyone know that that was me in the video. After this video was published on TikTok, it went viral and news organizations wrote about me. And I honestly have no idea. I am simply baffled that this is possible. People found out where I work and they sent the video to my employer. I was then fired from my job. That's right, I was fired, which I find to be extremely unfair because all I was doing was going to get my weekly cheat meal, and it was the McDonald's employees that did not follow the simple directions that I asked for. So I felt that I had the right to come in and let them know that my burger was not made correctly. I did nothing wrong. Literally, I did nothing wrong. Uma salva de palmas, a internet tá de parabéns, vocês realmente se superaram nessa. Ok, talvez ser demitida do emprego pareça um pouco demais, mas acho que é o preço que se paga quando você é o tipo de pessoa que amassa hambúrguer com a mão e aterroriza os funcionários do McDonald's. Esse é o karma bem servido, com bastante ketchup. Dizem que o cliente sempre tem razão, mas quando essa próxima Karen achou que poderia desrespeitar uma funcionária do Subway e sair impune, ela estava completamente enganada. But finish my sandwich. No, I don't finish because you need to respect me. Well, you need to respect your customers. And I will tell them you don't respect your customers. Would you finish my sandwich? Coca Trio. Finish my sandwich. Sim, a atendente simplesmente ignorou a Karen e se recusou a fazer o sanduíche dela. Hey, I'm sorry, I didn't see you there. I was too busy blocking out the haters. Esse vácuo da funcionária acabou sendo o karma perfeito para essa Karen, e ela ficou ainda mais furiosa. All right, you're going to be reported. That's for sure. Call your supervisor right now.
Please call her right now. You wanted to call her a while ago. Call her now. I'd like to talk to her. Toasted. Toasted, no cheese. Toasted. I'm sorry, what? Ham. I have 3 orders actually. I'm sorry. Yeah. Sabe aquela coisa que falam sobre uma criança fazendo birra? É só ignorar. Uma hora ela vai cansar. O que resta pra essa Karen é fazer um escândalo no estilo Regina George na seção de avaliações do Google. Is the nastiest I've ever met. Imagina a seguinte situação, você tá passeando e chega a uma faixa de pedestres. Você percebe que tem um carro que passou do sinal vermelho e tá estacionado na faixa. Você A. contorna o carro e continua o seu dia, ou B. grita e ataca o carro num acesso de fúria psicopática. Se você disse A, parabéns, você não é uma Karen. É isso que acontece quando você faz um safari pelo Parque Nacional das Karens. Era 2021 e no Texas ainda era obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Mas para nossa próxima Karen, também conhecida como Carabelle, as regras obviamente não se aplicavam a ela. Apesar de ter sido informada por funcionários da Nordstrom que ela não podia entrar na loja sem máscara, Karen empurrou uma funcionária e entrou nos provadores. E olha o papo dessa mulher quando a polícia chegou. I have to identify myself. Yes, you do. Actually, I don't. It's called common law. You should read up on it. I do not. Okay? So we both know that I don't. I am a woman of God. This is my right as much as it is yours. This is my land as much as it is yours. I did not sign up for this. I am a Christian woman of God, and you are not going to put your disgusting rules on me that are false and not true. I will not have it. Do you understand that? I will not have it. I'm sick of being bullied, I'm sick of being lied to, and it's not gonna happen anymore. Do you understand? Mas as coisas estavam prestes a desmoronar para essa Karen de Deus, quando os policiais se cansaram dos seus discursos sem sentido. The CDC just released... Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Meu Deus, quem diria que infringir a política de uma loja e se recusar a sair depois de agredir uma funcionária resultaria em prisão. No final, essa Karen foi banida de entrar na loja por 1 ano e recebeu uma intimação por agressão, o que significa uma multa de até $500. Eu gosto de chamar isso de imposto das Karens. E por hoje chega de Karens. Se você tiver alguma história ou até um vídeo de uma Karen e quiser compartilhar, deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima. Obrigado por assistir.